Nenhum de nós merece nada do que Deus faz por nós, e até entendermos isso, nunca seremos realmente gratos da maneira que Deus quer que sejamos gratos a Ele. Hoje eu quero falar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha e, cara, isso sempre nos ensina uma lição. Começando em Mateus capítulo 20, versos 1 a 16. Pai, ajuda-nos com sua palavra hoje a deixar tudo claro, para que cresçamos espiritualmente como resultado da sua palavra. O reino dos céus é como um dono de uma propriedade que saiu ao amanhecer para contratar trabalhadores para a sua vinha. E depois de acordar com os trabalhadores por 1 denário por dia, ele os enviou para sua vinha. E saindo por volta da 3ª hora, ele viu outros vagando pelo mercado e ele disse a eles: vocês também vão para a vinha, o que for certo, eu os pagarei. E eles foram, e ele saiu novamente na 6ª hora e na 9ª hora. E a coisa funcionava assim: as pessoas que não tinham emprego saíam e eles ficavam em certos lugares esperando alguém vir para contratá-los para fazer algum dia de trabalho. Alguns foram contratados bem no início da manhã, alguns às 9, outros ao meio-dia, outros contratados às 3 horas. Então você automaticamente pensaria que aqueles que trabalharam mais tempo receberam mais, não é? Bem, as coisas nem sempre são como achamos que elas deveriam ser no reino de Deus. Na verdade, ele gosta de fazer coisas que ninguém realmente entende. Então, na 11ª hora, 1 hora antes de terminar a jornada, ele saiu e encontrou ainda outros parados ao redor, e ele lhes perguntou: por que vocês ficaram aqui o dia todo? E eles disseram: porque ninguém nos contratou. Agora, algo meio que veio ao meu coração que eu acho interessante sobre esta parábola eu acho que talvez o mestre ficou realmente satisfeito porque pelo menos eles não desistiram. Ficaram lá o dia todo. Acho que às vezes a única coisa que Deus está esperando de nós é que nós não desistamos. E você pode se surpreender com o que Deus pode fazer por você mesmo na 11ª hora, se você simplesmente não desistir. Porque ninguém nos contratou e ele disse: vão para a vinha e eu vou lhes dar o que for justo e certo. Agora, o único grupo para o qual ele disse o quanto pagaria foi o primeiro grupo. Para o resto ele disse: eu vou dar aquilo que for justo e certo e correto. E quando a noite chegou, o dono da vinha disse ao gerente: chame os trabalhadores e pague seus salários, começando com os últimos e terminando com o primeiro. O que também é interessante, você teria pensado que ele começaria com o primeiro e terminaria com o último, mas ele começou com o último porque ele estava prestes a fazer algo que iria irritar todo o resto daquelas pessoas, e ele fez isto de propósito. E aqueles que tinham sido contratados na 11ª hora vieram e receberam 1 denário. E quando os primeiros vieram, supunham que receberiam mais, mas cada um deles recebeu só 1 denário. Então eles pegaram o denário que Deus lhes tinha dito que eles daria, mas eles tinham ficado lá e visto todas aquelas outras pessoas recebendo o mesmo que eles receberam, ainda que eles não tivessem trabalhado tão duro ou por tanto tempo. E quando eles receberam, eles reclamaram com o dono da propriedade, dizendo: esses homens vieram e trabalharam por último, não mais do que 1 hora? E ainda assim você os nivelou conosco e fomos os únicos que suportamos o fardo e todo o calor escaldante do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, eu não estou fazendo nenhuma injustiça, não te dei o que eu combinei de te dar. Pegue o que te pertence e vá embora. Eu escolho dar a este contratado, o homem que eu contratei por último, mesmo que eu te dei. Ok, agora temos que ver o verso 15. Por acaso não posso eu fazer o que eu quiser com aquilo que é meu? Ok, agora deixe-me esclarecer isso, porque temos uma certa quantidade de tempo. O que Deus dá a outras pessoas não é da nossa conta. E se pudermos aprender a ficar fora dos assuntos dos outros e não tecer opiniões sobre o que eles receberam em comparação com o que nós temos, ou se eles merecem ou não, e se eu mereço mais porque você está recebendo o que eu queria, sou aquela que deveria receber isso. Tenho certeza que nenhum de vocês é assim, mas eu ocasionalmente tenho problemas nessa área. E aqui estou pregando para mim mesmo, e se você precisar, pode escutar.
Você me inveja por eu ser generoso. O seu olho é mau porque eu sou bom? Aqueles que agora são os últimos serão os primeiros, e aqueles que agora são os primeiros serão os últimos. Isso é interessante. Sabia que nós meio que vivemos o reino de Deus? É como o reino de cabeça para baixo, que está de cabeça para cima. Em outras palavras, Deus faz as coisas da maneira certa, mas comparado com a maneira como as coisas são feitas no mundo, realmente parece que é totalmente o oposto do que deveria ser. Se você quer mais, tem que dar um pouco do que tem. Essa é a única maneira de você receber mais no reino, é dando um pouco do que tem. Mas o mundo diz que se você quer ter mais, você tem que ser ganancioso e guardar tudo aquilo que vem às suas mãos. Você poderia pensar que aquele que chegou primeiro receberia mais, mas naquela circunstância, o rapaz que foi por último recebeu o mesmo que aquele que chegou primeiro. Agora, qual é a mensagem em algumas dessas parábolas? Bem, há várias mensagens nesta. Uma é: não se compare com as outras pessoas. Não olhe para o que eles estão recebendo, nem se pergunte por que não está recebendo o mesmo. E especialmente a mensagem é: seja o que for que Deus esteja fazendo por você, nunca cometa o erro de achar que você merece isso. Eu vou devagar porque, sabe, honestamente, quando falamos sobre coisas como estas, falamos dos motivos do coração, de coisas que estão enterradas bem lá no fundo, que muitos de nós realmente nunca sequer chegamos a tratar. Você teria que ser um super mega cristão se você pudesse se assentar aí e me dizer que você nunca sentiu inveja de outras pessoas, ou que quando alguém que você acha que não é tão espiritual assim quanto você, quando eles são abençoados mais do que você, oh, querida, nunca finja que isso não te irrita, porque irrita sim. Amém? Bem, Deus, eu me levanto todas as manhãs e oro por 3 horas antes de ir trabalhar. Nem sei se eles sabem orar e, sabe... Bem, estou na igreja a minha vida toda e... blá, blá, blá. Eu me lembro de uma situação na minha própria vida há 40 anos atrás. E muitas vezes, quando as coisas acontecem e não entendemos por que elas acontecem, Deus permite que as coisas aconteçam porque é uma lição que Ele quer nos ensinar. Talvez você já tenha me ouvido contar essa história. Eu tinha uma amiga e, sabe, eu gostava realmente da garota, mas havia muito da personalidade dela que eu não gostava. Eu era muito disciplinada, ela não era tão disciplinada. Eu tinha um plano para cada momento do dia. E sabe, ela era tipo, tanto faz. Você entende o quão difícil é deixar as pessoas serem do jeito que elas são, mesmo que elas sejam diferentes de você, e não se ressentir por elas serem assim? E honestamente, ela aproveitava muito mais a vida do que eu. Eu acho que isso me irritava também. Bem, de qualquer forma, eu estava crendo em Deus para uma certa coisa, e eu não recebia. E então, de repente, Deus deu para ela aquilo que eu queria. E então, quando ela veio e... você não acredita no que Deus fez por mim? E ela estava toda animada. Eu estava tentando ser aquela cristã adequada. Oh, glória a Deus! Oh, que coisa incrível! Oh, glória! Uau, é isso aí! Mas por dentro eu pensava: Deus, tire ela da minha casa antes que eu tenha um acesso de gritos aqui. Eu achava que ela não merecia aquilo que era eu, que deveria ter recebido, porque eu merecia. Eu dei mais ao reino do que ela, eu orei mais do que ela, eu ensinava a Bíblia. Sabe o que é um hipócrita? Falaremos dos hipócritas hoje. Porque, sabe, se a igreja não estivesse cheia de hipócritas, o mundo todo estaria salvo. Certo?
Honesto e verdadeiramente, é que o maior problema que temos é que nós somos bons em dizer às pessoas o que fazer, mas depois nem nós fazemos aquilo. Nós vamos nos divertir hoje. A tarde de hoje pode ser fácil se comparada com esta manhã, eu não sei. E então, a coisa que eu entendi é que eu fiquei com raiva de Deus. Eu estava brava com Ele porque Ele foi generoso com aquela pessoa que eu achava que não merecia. E veja, a questão é que nenhum de nós merece nada do que Deus faz por nós. Você me ouviu? Nenhum de nós merece nada do que Deus faz por nós, e até entendermos isso, nunca seremos realmente gratos da maneira que Deus quer que sejamos gratos a Ele. Porque no minuto que começamos a pensar que Deus nos deve algo por causa das nossas boas obras, eu não entendo por que isso aconteceu comigo. Eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu sirvo tanto na igreja, porque eu fiquei doente, porque o meu filho adoeceu. Esses descrentes aqui, eles não pegaram a gripe, mas eu peguei a gripe e eu faço isso, eu faço aquilo. E muitas vezes Deus permite que essas coisas aconteçam só para que Ele possa chegar à raiz dessa atitude, essa atitude religiosa que está no nosso interior de que nós merecemos as bênçãos de Deus só porque nós estamos fazendo todas as coisas certas. Alguém precisa disso hoje? Você não tem certeza ainda, ok. E eu entendi depois que eu estava sendo tão falsa, eu estava fingindo que estava feliz por ela, mas não estava feliz, eu estava com inveja, estava com ciúmes, e não só isso, eu estava com raiva de Deus por abençoá-la. E as coisas que estavam saindo do meu coração, nós precisamos prestar mais atenção ao que está acontecendo nos nossos corações e não apenas fazer aquele showzinho cristão para todos. Oh, glória a Deus, estou tão feliz por você. Oh, Deus te abençoe. Todos temos uma cara de igreja, não é? E alguns de vocês colocaram as suas nesta manhã antes de chegar aqui. Me lembro de quando Dave e eu brigávamos e discutíamos até a igreja, mas quando chegávamos à porta da igreja, a paz do Senhor. Tudo bem, comparação. Sabe, essa coisa de nos compararmos com outras pessoas e de comparar as nossas bênçãos com as dos outros ou comparar as nossas provações. Às vezes nos perguntamos por que passamos por tantas provas e aquela pessoa ali parece não ter nenhuma prova. Deixe-me dizer algo, todo mundo passa por coisas. Todo mundo passa por coisas, pode não ser o mesmo que você está passando, pode não ser algo que te incomodaria, mas todo mundo passa por dificuldades em suas vidas. Então podemos começar em Gênesis, quando Caim acabou tendo tantos ciúmes de Abel que ele o matou. Então no capítulo 4 de Gênesis, começando no verso 3, está dizendo: e com o decorrer do tempo, Caim trouxe ao Senhor uma oferta do fruto da terra. E Abel trouxe a primícia dos seus rebanhos e das porções gordas, e o Senhor teve respeito e consideração por Abel e por sua oferta, mas por Caim e sua oferta ele não teve respeito ou consideração. E por que isso? Ambos ofertaram porque Deus ficou satisfeito com um e não com o outro. Porque se você entende, o princípio aqui, na verdade, o que Caim levou foi o trabalho das suas próprias mãos. Ele levou o fruto da terra, mas Abel levou as primícias de seus rebanhos. E Deus não está pedindo as nossas obras, Ele está pedindo a nossa obediência. Na verdade, precisamos entender que não podemos ganhar nada de Deus baseado em obras da carne. Deus quer que trabalhemos, mas há uma diferença entre obras da carne e o trabalho. Obras da carne é o seu esforço tentando ganhar a bondade de Deus. Mas meu trabalho que eu faço para Deus é algo que faço por causa da sua bondade, não para receber sua bondade. Quantos entendem isso? Eu não me levanto e oro para colocar uma marca de missão cumprida com Deus no meu calendário. Não leio a Bíblia todos os dias ou estudo a palavra porque aí sim estou me esforçando com Deus e agora Ele vai me dever algo. Porque eu faço isso.
Nós fazemos essas coisas porque amamos Deus e não para fazê-lo nos amar, sabe? Então, no final, Caim ficou com tanto ciúme de Abel que o matou, e o que Deus disse a Caim foi: por que você está com raiva e descontente? Se você fizer a coisa certa, você não vai ser abençoado também? Então, uma das mensagens que quero passar hoje é que cada um de nós é responsável apenas por si mesmo. Nunca precisamos olhar para outra pessoa e nos preocupar com o que Deus está fazendo com ela. Todos precisamos entender que somos responsáveis em fazer o que Deus está nos pedindo para fazer e que se nós fizermos a parte que Deus nos dá para fazer, nós vamos sempre ser abençoados e cuidados. Amém? As pessoas perguntam às vezes, talvez não tanto mais, mas no passado nos perguntavam muito como essa coisa funciona com Dave e eu. Comigo sendo aquela que está mais na frente das pessoas e, sabe, o Dave senta lá e ele é um suporte, claro, a muitas coisas que Dave fez que ninguém sabe. Ele tem sido uma parte integral de tudo que nós fazemos aqui, mas o ponto é que no passado, quando comecei a fazer as coisas que eu faço, era muito incomum que uma mulher fizesse o que eu faço, enquanto o homem fazia o que o Dave faz. E então, as pessoas nos perguntavam, não é difícil? Bem, o meu marido é tão bom, ele superava todos os problemas em cerca de 3 semanas. Não demora muito para ele superar os problemas. Eu poderia ter levado 30 anos, mas ele superava em 3 semanas. E no começo foi difícil para ele. Deus, por que você a chamou? Por que não me chamou? Normalmente é o homem que faz isso. Posso te dizer algo? Deus nem sempre faz as coisas da forma normal. Ele nem sempre faz as coisas com base na maneira como achamos que ele deve fazer. Na verdade, ele adora fazer as coisas de cabeça para baixo. E então, ao falar com Deus sobre isso, Deus basicamente mostrou ao Dave: foi para isso que eu a ungi e eu te ungi para outras coisas. Se você tentar fazer o que ela está fazendo, você vai ser miserável e ela também. Mas se você fizer a parte, agora escute-me, se você fizer a parte que eu estou te dando para fazer, sem ter qualquer tipo de espírito de competição com ela, eu sempre te darei alegria. E você sempre terá uma vida boa. Quantas pessoas arruinam suas vidas porque passam a vida com ciúmes do que Deus está usando outra pessoa para fazer, em vez de apenas ir e cumprir a parte que Deus lhes deu para fazer? Então, Dave faz a parte que Deus deu a ele para fazer. E para ser muito honesta com você, eu imagino que sentar lá e me ouvir por 40 longos anos é muito mais difícil do que estar aqui. Eu não sei como este homem faz isso, ele ri de tudo que eu falo, sabe? Ele realmente parece estar interessado em tudo aquilo que eu falo. Às vezes eu pergunto, você está realmente tão interessado assim? Ele diz, sim, eu estou, eu amo isso, eu amo. Então, sim, nós te amamos, Dave. Então, deixe-me dizer algo a qualquer homem que seja homem o suficiente para ouvir. Se Deus está tentando usar a sua esposa, não... Não fique aí tudo... Somente faça a parte que Deus está te dando para fazer e Deus vai te abençoar. Muitas pessoas não são felizes porque elas estão tentando fazer o que Deus deu para outra pessoa fazer. E sabe de onde tudo isso vem? Da insegurança. Veja bem, o Dave é um grande homem. Ele obviamente sabe quem ele é em Cristo. Deixe-me dizer novamente, se eu fizer o que é certo, o que Deus me deu para fazer, e você fizer o que Deus te deu para fazer, todos seremos felizes, todos seremos abençoados e Deus vai cuidar de nós. Mas se o Dave tentasse fazer o que eu deveria fazer, nós tentamos por algumas semanas, porque o pastor disse, você deveria estar ministrando aquele estudo bíblico na sua casa. Então Dave pensou, ok, eu acho que eu deveria tentar. Bem, ele tentou ensinar, eu tentei calar a boca e nada funcionou muito bem. E eu me pergunto, quantas pessoas aqui hoje, ou pessoas nos assistindo, e você está infeliz porque está tentando ser algo que você não é? Porque, na verdade, você está tentando fazer a tarefa dos outros.
Sabe, aquilo que Deus ordena, Ele fornece a graça para fazer. Mas se você está tentando fazer algo só porque alguém está fazendo e Deus não está naquilo com você, isso não funciona. Não tenha ciúmes do que Deus está fazendo através de alguém, porque o que Deus quer fazer através de você é tão grande quanto o que Ele faz através de outra pessoa. Não importa como o mundo olha para isso, a única coisa que importa é que você cumpra a sua tarefa para com Deus. Você pode ir e limpar os banheiros quando a reunião acabar e ser tão importante quanto qualquer um aqui nesta plataforma, desde que esteja fazendo a parte que Deus lhe deu para fazer. Sabe, Saul teve ciúmes de Davi, porque as pessoas gostavam de Davi, e aquele ciúme acabou destruindo a vida de Saul e o impedindo de ser rei. João Batista, seus discípulos tiveram ciúmes quando os discípulos de Jesus apareceram e Jesus parecia estar ficando mais popular do que João. Vamos dar uma olhada em João 3, 26 e 27. Então eles vieram até João e disseram: Rabino, o homem que estava com você do outro lado do Jordão, na travessia do Jordão, a quem você mesmo prestou testemunho, agora veja, ele está batizando e todos estão se reunindo com ele. A multidão dele está maior que a minha. Deixe-me dizer, alguns ministros vão almoçar juntos e às vezes chega a ser apenas um concurso para tentar provar qual ministério é maior que o outro, sabe? Eu posso te dizer, Deus não dá nem 2 centavos de valor para isso. Tudo o que Ele quer que façamos é cumprir a nossa parte. E se você pastorear uma igreja de 100 pessoas pelo resto da sua vida, e alguém que você conhece receber um ministério mundial, isto realmente não faz nenhuma diferença, porque tudo o que nós fazemos, precisamos fazer pela graça e misericórdia de Deus. Toda essa coisa de comparação é algo que pertence ao mundo, não é algo que nos pertence. Ele está batizando e todos estão se juntando a ele. Agora, o verso 27 é tão bom para nossas vidas, e João respondeu: um homem não pode receber nada, ele não pode reivindicar nada, ele não pode tomar para si nada, exceto o que lhe foi dado pelo céu. Um homem deve se contentar em receber o dom que lhe foi dado. Então é o seguinte: o que Deus te dotou para fazer é o que Ele te deu o dom para fazer. E se você não consegue fazer o que outra pessoa faz, é melhor ficar feliz com o seu dom, porque você não receberá outro ficando com ciúmes de outra pessoa que tem o que você quer. O ciúme apodrece os ossos, diz a Bíblia. O ciúme e a inveja apodrecem seus ossos. E sabe o que eu acho? Eu acho que a gratidão é realmente o único antídoto para o ciúme. Eu creio que quando sentimos ciúmes do que outra pessoa tem, é porque nós perdemos o foco do que nós temos e daquilo que Deus está realmente fazendo por nós. Deixe-me dizer, todos nós somos tão abençoados, é absolutamente, inacreditavelmente incrível. Mas sabe, é tão fácil perder o foco das nossas bênçãos e começar a encontrar algumas coisinhas para murmurar e para resmungar, sabe? Eu não sei quanto a você, mas acho que se eu conseguisse passar um dia sem reclamar de nada, seria um grande milagre equivalente a abrir o Mar Vermelho, sabe? Alguém mais assim ou só eu aqui? Amém?